Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir com profunda gratidão nesse momento em que nos reunimos para que os nossos lares sejam banhados de luz e que todos os ensinamentos que estaremos recebendo aqui nessa noite possam penetrar fundo em nossos corações, em nossas mentes, e que aos poucos nós possamos estar colocando em prática esses ensinamentos tão maravilhosos que a doutrina espírita sempre nos traz. Recebe, Senhor, a nossa sincera disposição de aprender e transformar as nossas vidas, tornando-nos instrumentos da tua paz, do teu amor, da tua misericórdia. Rogamos aos benfeitores espirituais responsáveis por esse trabalho que nos envolvam nesse momento, com muitas vibrações de luz, serenidade e proteção. Que os nossos lares possam ser, nesse momento, um ponto de luz e um ponto de apoio para o bem, onde os bons pensamentos encontrem abrigo e onde as inspirações superiores nos fortaleçam na caminhada evolutiva. E assim, pedimos permissão para dar início às nossas atividades de hoje. Que assim seja. Muito obrigado pela prece, Fátima. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz e sempre muito ansioso, porque eu considero que dividir conhecimento, ainda mais de uma seriedade como da possibilidade de a gente poder trabalhar a transformação na vida das pessoas, eu acho que é de uma seriedade muito grande. E quando nós pensamos nos ensinamentos que nosso Divino Mestre deixou, né, na humanidade há tantos milênios e ainda assim ser tão inesquecível, eu acho que é de uma seriedade e uma importância muito grande. Eu quero agradecer também a Fátima, o William, o César, todos vocês que fazem parte da nossa família espiritual e os meus irmãos de fé, né, da Casa de Axé, que eu sou pai pequeno, da Corrente Pai Augusto Jordão Carro das Almas, que é também um grande fator de transformação na minha vida, na minha fé em Deus. E quando nós pensamos no ensinamento que Emmanuel trouxe para nós, já iniciando a reflexão de hoje, ele traz já o título que já nos convida à reflexão: a luz inextinguível. E nessa série de livros do Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, ele faz uma coisa que, para mim, foi muito interessante ao fazer essa reflexão. Ele faz um levantamento de todas as coisas efêmeras que são passageiras para trazer um ponto para nós de convite. Olha, isso é passageiro, mas os ensinamentos que são inesgotáveis e imutáveis de Deus, não. E aí a passagem fala: a caridade jamais se acaba, que está em Paulo, 1 Coríntios 13:8. E vou fazer a leitura e a reflexão com todos nós. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificar em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar
é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Quando nós pensamos, e quando eu me coloquei muito pensativo a respeito desse ensinamento do Divino Mestre, nas palavras de Emmanuel, eu fiquei pensando quantas vezes nós perdemos a oportunidade, sem saber, de observar a vida na riqueza de detalhes que Deus oferece para nós. Porque uma certa vez, quando nós estávamos estudando a iniciação espírita, lá nos nossos 18 anos de idade, 17 anos, o William e eu, nós estávamos preparando um estudo para a casa que nós frequentávamos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e eu lembro de eu olhar para o pé de manga que tinha no fundo da nossa casa, que tem lá até hoje, e observar os detalhes. A árvore que tinha uma formiga andando, que tinha uma conexão com tudo o que Deus criou, e que não dependia de nós, que não depende de mim. Observei minhas mãos que estavam se movimentando enquanto eu folheava o livro, que não dependia de mim. Eu observei o céu e eu olhei e falei assim, caramba, tudo isso aqui não fui eu que criei, não é uma ideia minha, eu desfruto de tudo isso, e eu fiquei olhando para a formiga, e o William sempre falou, Thiago, você e as suas viagens, né? E eu olhando para a formiga e pensando, meu Deus, graças a ela, faz todo um processo de seleção natural, de fotossíntese, de preparo para um alimento, quem sabe, que eu vou consumir quando estiver encarnado. Para que meu corpo e o sangue que corre nas minhas veias, mecanicamente, sem ter um impulso qualquer da minha parte, um controle meu, possa existir. E quando eu pensei nessa passagem, nesse livro de Emmanuel, do Chico, eu fiquei muito pensativo já no título da luz inextinguível. Porque a presença de Jesus é tão marcante e não tem como nós questionarmos a existência dele ou não, para nós que acreditamos, que ela é realmente uma luz que não se apagou, desde a primeira passagem dele na Terra ao nascer. E quando nós pensamos nessa luz de Jesus, nós pensamos o quanto que nós somos beneficiados com um teto, beneficiados com um equipamento eletrônico para nós nos comunicarmos online, beneficiados, às vezes, com pessoas no cotidiano que, às vezes, falam uma coisa para nós e nós, talvez, não percebemos. E já na primeira frase ele fala para nós permanecermos na experiência humana em plena atividade transformadora. E quando eu li, eu pensei, tá, mas eu tenho tantos testes, eu tenho tantas dificuldades, tantas pessoas testam minha paciência, e sempre aquela reflexão da nossa percepção do mundo diante daquilo que é difícil para nós. Mas essa atividade transformadora, ela é literalmente um convite para nós transformarmos o nosso olhar, talvez de uma nova maneira, porque resume nesses ensinamentos um convite a uma reflexão de todas as situações que ele já fala que talvez nos envaideça. E quantas vezes nós somos amarrados em situações não necessárias por conta do nosso ego, por conta da nossa certeza de que nós estamos certos, porque alguém me ensinou, e então é isso, porque eu, sempre o eu. E muitas vezes, eu confesso, e 99% das coisas que eu vou falar são sobre as minhas próprias experiências, a gente deixa de ver que o resultado que nós estamos vivendo não está nos transformando. E daí nós insistimos em escolhas que não modificam a nossa jornada, sofremos pela escolha que não está modificando a nossa jornada, rogamos a Deus resposta, silêncio, sabedoria, paciência, força, tudo aquilo que a gente roga nas nossas preces, olhamos as situações que são necessárias para o nosso amadurecimento, instáveis na nossa luta, e não percebemos que talvez a própria situação instável está nos dizendo, será que a preocupação excessiva com a fortuna material, será que esse é o caminho? Se eu não estiver trabalhando de forma edificante, e o que Emmanuel nos convida a pensar na forma edificante? A matéria que nós conquistamos na vida, ela não é só para o nosso benefício. Talvez uma pessoa que pede na rua, ela não precisa só do pão, ou para quem fuma, só do cigarro. Talvez ela precise do olhar, dentro dos olhos dela, de humanidade. E olhar que aquela pessoa, como aqui em São Paulo, que tem tantos moradores de ruas, que as pessoas hoje alimentam mais os moradores de rua, mais os animais de estimação que os moradores de rua
acolhem e dão pão. Eu vejo muitas vezes isso aqui na Sé, dão pão para o cachorro, dão comida para o cachorro, mas aquele ser humano que está ali diante dele, ele rejeita. E aí eu olho e falo, mas se eu posso, talvez, nesse momento, podemos nós abdicarmos de um segundo, de um olhar, não só para um morador de rua, mas para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos irmãos de fé, para as pessoas que têm desafios diferentes dos nossos. Será que talvez, então, esse patrimônio material que nós olhamos, que nós não levamos o anel, no meu caso, eu já não vou levar nem o cabelo, talvez vou levar só a expressão de um bigode, de uma barba. Será que essa preocupação excessiva com o material está trazendo felicidade para a humanidade? Quantos milionários e milionárias, infelizmente, ceifam a própria vida porque, com tanto que têm, não conquistaram a sensação de serem amados? Será que a conquista material está trazendo para nós a sensação de completude se os consultórios psiquiátricos, psicológicos, as clínicas, os hospitais estão abarrotados de pessoas que estão sofrendo pelo mal do século, da depressão, da ansiedade, do burnout? E não observamos ainda que talvez o caminho que nós estamos correndo para ter tantos acúmulos, ele, na verdade, Emmanuel nos convida a refletir que são efêmeros, passageiros, instáveis, e que o patrimônio seguro, na verdade, é o moral, porque a moral é um conjunto de valores, né? Um conjunto de comportamentos, e quando nós pensamos na moral segundo a visão espiritualista, espírita que nós temos, nós somos os ensinamentos divinos, e que nós precisamos refletir, basicamente, quais são. Aquilo que eu não gostar que fizer comigo, eu já posso começar por aí. Se eu não gosto que falem de mim, talvez eu silencie palavras. Se eu não gosto que sejam agressivos comigo, que eu não seja agressivo com as pessoas, no limite do possível. Se eu não gosto que falem do meu corpo, que eu não fale do corpo de alguém. E se essa medida, se a gente conseguir fazê-la aos poucos, no dia a dia, talvez nós começamos a fazer o patrimônio mais seguro que nós podemos conquistar. O do amor, da compreensão. Porque talvez uma palavra que eu não diga no momento de estresse, no momento de raiva, no momento de indignação, pode talvez significar o fim de uma disputa, de uma contenda, de uma diferença. E se não significar o fim, da nossa parte não emana energias que nós mesmos vamos recolher, porque a energia que nós emanamos, nós recebemos, nós somos um satélite e um imã a todo momento, nós projetamos e recebemos. Quando ele fala da família humana, a família humana, pelo menos para mim, que tenho a oportunidade, assim, que modificadora da minha vida, de ter uma família biológica, que me trouxe a luz da vida, que me trouxe a oportunidade de um teto, da educação, e a família espiritual que me acolheu debaixo do lar deles, e que foi a grande transformação da minha fé. E ele fala que sem um laço de verdadeira afinidade espiritual, a família é um ajuntamento de almas. E quando eu li isso, e ele conclui dizendo que quando o ser humano vive esse ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, mas que poderemos nos afastar com extremas desilusões, eu lembrei na hora, quando eu estive diante do Divaldo Franco, em Campo Grande, na capital do meu estado, e eu perguntei para o Divaldo, diante da situação que eu estava vivendo, Divaldo, o que é decepção? Ele virou para mim e falou, a Joana pede para te falar que a decepção é um encontro com uma verdade que você não quis ver. E é que ele não quis ver, me doeu na hora. Porque eu parei e falei assim, nossa, eu não quis ver? Mas, e fiz vários questionamentos, e sim. Se nós estamos num ambiente familiar, seja ele consanguíneo, seja ele espiritual, seja ele dentro do célula que nós construímos como família, e nós não conseguimos, como nós vimos no estudo essa semana, olharmos para o outro e procurarmos, primeiramente, perguntar, o que será que essa pessoa está sentindo? O que será que essa pessoa está vivendo? O que será que esses comportamentos anunciam? Porque pessoas minimamente na busca da felicidade, independente dos defeitos que cada um tem, porque ninguém aqui na Terra hoje é 100% perfeito, todos nós, então, temos desafios, então aquela pessoa talvez esteja anunciando que não está bem, está anunciando que está carente, está anunciando que precisa de afeto. E quantas vezes, como família espiritual ou carnal, nós negamos afeto?
Quantas vezes a gente, diante do cansaço da pessoa que divide um lar conosco, a gente alega cansaço. E não, às vezes, lavamos um copo, não perguntamos como foi o dia, não fazemos um elogio, não silenciamos uma palavra ofensiva. Principalmente, a gente age como se nós fôssemos advogados e juízes da verdade, psicólogos, terapeutas. Quantas vezes eu fiz isso, e aí começamos a cometer sincericídios. E aí a família, que era para ser uma célula de exercício fraterno, se torna um campo minado, onde a gente começa a ter cuidado com onde pisa, como fala, porque senão uma guerra pode acontecer. E aí as desilusões acontecem, e nós, por ainda estarmos em evolução, não refletimos que pode ser que talvez aquela situação seja resultado de uma coisa que eu não fiz. Não só aquilo que eu fiz. Porque o não fazer está no Evangelho. Aquele que também não faz o mal nem o bem, então, o que ele faz de útil? Então, talvez, a nosso silêncio dentro dos nossos lares, seja ela qual for a célula que nós estamos vivendo, ela também pode significar que nós estamos sendo negligentes. E quando ele fala dessa eminência diretiva, que a eminência é essa excelência moral, é alguém que tem um título de respeito. E então, quando ele fala dessa eminência diretiva, na hora eu pensei, quantos líderes nós vemos, trabalhamos, já tivemos ao longo da vida, somos ou fomos, que nós, ao invés de trabalharmos e sermos ou serem justos, pensando que aquele trabalhador, aquele tutelado, ele precisa de respeito, ele precisa ser tratado com sabedoria, com paciência, porque é uma pessoa que atrás daquele CPF existe uma história na qual nós não vamos resgatar, mas se está sob a responsabilidade daquele líder dar uma oportunidade de trabalho, nós não podemos tratar o trabalho como uma escravização remunerada. Nós não podemos tratar aquela pessoa diante da nossa responsabilidade como alguém que me deve satisfação, que me deve respeito, que me deve. Não, não deve. Eu estou empregado como um líder graças àquela pessoa que vai ao chão, aquela pessoa que faz as impressões em meu nome, aquela pessoa que, no caso da religião que eu professo, acende uma vela no meu lugar, porque eu estou com outras responsabilidades, não com cargos. Porque quando chegar do lado de lá, segundo tudo que nós acreditamos, estudamos, ninguém vai perguntar quais foram as metas que você bateu na sua empresa? Quantos votos você teve enquanto foi um líder político? Quantos CPFs e RGs você cadastrou no seu sistema? Mas, perguntará, imagino eu e ter essa fé aqui, quantos corações você impactou positivamente? Ou por que você impactou tantos corações com mágoas, com ressentimentos, com palavras dolorosas, com passividade agressiva, com positividade tóxica? Porque muitas vezes as pessoas estão precisando de silêncio. Às vezes as pessoas não querem receita do bolo. Às vezes as pessoas não querem que seja dita alguma coisa. E quantas vezes eu e ou muitos de nós vamos lá e a pessoa fala, poxa, hoje eu não estou bem. Ah, mas também? E nós desforramos palavras, sendo que às vezes aquela pessoa, sobre a nossa responsabilidade, ela está precisando. Você não está bem? O que aconteceu? Entendi. O que eu posso te ajudar? Ah, eu só queria falar. Ah, então eu espero que você fique bem. Vem cá, me dá um abraço. Se nós talvez fizéssemos mais, só o simples, que foi o que Jesus fez, porque Jesus não bateu na porta de ninguém impondo a fé nele. Ele não chegou nas pessoas pela cosmovidência que ele tem e tinha e falou, olha, você está com uma doença terminal. Você quer que eu te cure? Para você curar, eu vou te ensinar uma coisa, você vai fazer isso, 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 isso. Não. Ele passava como o sol que nasce e brilha sem pedir licença. E não precisa de nada para ele existir e brilhar, porque ele é o sol. E ele cumpre a missão dele dentro do sistema que o nosso universo vive e acontece, que nós não controlamos. E Jesus era esse sol. Ele passou. Ele brilhava. E quem quisesse e estivesse pronto para conhecer a sua passagem, sua missão, buscava por ele. Ele, como cosmovidente, olhava para aquela pessoa, via quais missões que ela poderia
talvez evoluir, via quais situações que levaram ela àquela estagnação, porque nós não acreditamos em regresso, nós não acreditamos que uma pessoa regrediu, nós acreditamos que aquela pessoa está, naquele momento, vivenciando aquela lição até aprender, porque cada um evoluiu ao próprio passo, e ele olhava e entendia que aquela pessoa tinha o merecimento sob a ótica dele, que era o Cristo, e falava, então, vai, não peques mais. E aquela pessoa compreendia, sem compreender que, na verdade, ali encerrava aquele aprendizado. E Jesus nunca, jamais impôs. Então, a eminência diretiva que Emmanuel fala para nós é sobre nós consagrarmos o bem quando nós estivermos dentro de uma condição de liderança, e não é só sob o cargo de uma criança que nós temos uma responsabilidade, de um idoso que nós cuidamos, que merece e precisa de toda a nossa paciência, porque se Deus quiser, um dia eu vou ter minha idade avançada, eu vou precisar que alguém me dê banho. E com certeza podemos refletir que talvez o banho do amanhã que eu vou precisar de alguém é o carinho que eu possa ter a respeito hoje, porque as ações que nós temos, nós já sabemos, nós somos espiritualistas, nós sabemos que tudo que nós fazemos, uma hora volta. Se eu não cuidar dessas plantas, elas morrem. E talvez uma dessas plantas que eu utilizo para fazer as coisas que eu faço, talvez me seja útil no momento de uma dor de cabeça para um chá. E aí eu perderia a oportunidade de aproveitar dessa bênção por não ter cultivado o cuidado com ela. E a vida é isso, é o cultivar o cuidado nos detalhes. Quando ele fala essa questão da posição social, e que fala que é um jogo transitório, para nós já é muito óbvio. Mas é muito mais complexo do que nós imaginamos, porque hoje nós vivemos num mundo que é muito importante que a fotografia online esteja impecável. É muito importante que as pessoas vejam que hoje nós estamos com o melhor celular. É extremamente importante que eu tire uma foto na frente do meu novo apartamento, da minha nova casa, com uma chave e com um grande anúncio, para que todos vejam que eu sou um grande vencedor. Só que nós não pensamos que essa posição social que nós estamos vivendo hoje, que até vimos no estudo sobre essa verdadeira autoridade, na verdade ela é transitória. Porque quantos líderes, quantas pessoas passam no mundo e que quando elas partem, elas se tornam uma história. E que muitos que nós já nem sabemos e nem lembramos mais. Então, quando ele fala das emoções da esfera física, que se apagam como a chama de uma vela, na hora eu lembrei quantas vezes eu já fiquei e ficamos irritados com alguma coisa que nos falaram, que nunca mais eu vou falar com aquela pessoa, nunca mais eu vou perdoar, nunca, nunca, nunca é muito tempo, nunca é nunca. E na verdade é uma emoção tão transitória, porque às vezes um simples pedido de desculpa já transita, passa de uma raiva para ao menos um respeito. Não quer dizer que nós vamos esquecer as ofensas, que nós temos memória, mas o ato de ao menos eu não revidar aquilo que me fizer, já é perdão. Porque perdão não é eu ir lá e falar, olha, eu quero te dizer que eu te perdoo, porque, e faz um grande anúncio desse perdão. Talvez o silêncio e uma continuidade natural de uma convivência ou não, já significa uma extinção de grandes conflitos. E essas emoções que ele fala que apaga-se como uma vela, porque é verdade. Gente, pode ser que nesse instante a minha vida cesse. E tudo que eu dei tanto valor, todas as raivas, todas as traumas, todas as coisas que eu tornei tão importantes e preciosas e baseei minha vida no alicerce da tristeza, porque eu sofri muito, encerra. Na qual nem mesmo as coisas que eu tenho na minha casa serão mais minhas, serão de quem resgatá-las. E as emoções mais importantes, o que eu farei com elas? As quais eu considerei. Por isso que hoje, o tratamento que nós temos hoje dentro da psicologia atual, pós-moderna, dentro da psiquiatria, dentro da terapia, da psicanálise, deixa de ser um tabu, um ato de fraqueza, um ato de não estar dando conta, para um ato de coragem. Porque se as emoções que nós estamos tendo, elas nos sufocam a um ponto de trazer infelicidade e instabilidade, e todas as coisas que os nossos familiares, amigos, pessoas que nos amam, tudo não alcançou em nós uma possibilidade de mudança,
e nós ficamos na ruminação, como, né, uma amiga minha psicóloga falou para mim esses dias, e não vivo na evidência que talvez aquilo não está acontecendo mais na minha frente. Eu estou com uma memória, eu estou com um sofrimento pretérito, e estou ruminando aquilo, repetindo em seguidas imagens da minha cabeça, sendo que talvez eu olhe o cenário e falo, poxa, mas agora isso não está acontecendo. Se agora, mesmo não acontecendo, eu continuo em ruminação, então talvez seja importante a gente fazer essa transição desses sentimentos com a ajuda de uma pessoa que possa nos conduzir à compreensão de si mesmo, porque no Espiritismo nós aprendemos, com muito mais profundidade, esclarecimento, para nós nos conhecermos, conhece-te a ti mesmo e serás livre. Porque o corpo, ele não será eternamente jovem, a mocidade, ela é passageira, ela é uma floração passageira. Nós não, há dias atrás eu estava com 18 anos, vivendo como se não houvesse amanhã, e hoje eu estou com 40 anos, e quando eu fiz 40 anos, eu falei assim, meu Deus, se a minha avó Antônia chegou aos 84, eu estou na metade da vida, se eu chegar aos 84. Então já passou muitas coisas nas quais eu não vou voltar atrás e fazer igual ou melhor ou refazer. Eu vou olhar agora e falar o que eu preciso fazer para que eu tenha mais qualidade, primeiramente emocional e psicológica, porque um corpo espiritual, já que a alma, que coordena todos os nossos pensamentos e sentimentos, se eu não cuidar do meu psicológico e do emocional, eu não consigo trabalhar. Se eu não conseguir cuidar do meu corpo emocional, eu não consigo ter boas relações, porque eu vou emanar uma energia de sofrimento e atrair pessoas que vibrem naquele mesmo lugar. Se eu não fizer coisas básicas, como os meus mentores têm chamado a minha reflexão sobre estabilidade da vida, significa poder ter condições de ter dignidade, ao menos de cuidar da própria saúde, do próprio corpo, já que é um empréstimo de Deus, para que outras preocupações fiquem mais importantes e as transitórias, nas quais são tão mínimas, eu possa não sofrer tanto quanto, pensar que a fama e a popularidade, ela é uma tortura incessante, e eu lembro muito daquela passagem do Evangelho que o Espírito da Verdade vira e fala, oh, menina, por que essa preocupação e tristeza é olhar as festas, os vestidos, e pensar que ali você seria feliz? Mal sabe quanta tristeza esconde aqueles sorrisos. E vivendo em São Paulo, quantas pessoas desencarnam por excessos de drogadição, excesso de bebida, por depressão, por violências que sofrem psicológicas, por tantos excessos. E, infelizmente, talvez, se tivesse alguém que tivesse esse cuidado nas palavras, como eu falei anteriormente, se tivesse o olhar, os detalhes do que a vida convida a todo momento, se nós pensássemos que aquela emoção incrível que a noite me dá, talvez pode me trazer sequelas até psíquicas e psiquiátricas, porque a noite é muito viciante, mas talvez uma escolha nossa pode significar uma lesão no nosso perispírito, para nós que acreditamos, e que depois seja muito difícil reparar. Porque a primeira lesão maior que eu aprendi com a vida, e aprendo todo dia, é que não é só as consequências da minha, talvez, desorganização financeira, mas é a culpa que a minha consciência me diz que eu poderia ter feito diferente porque alguém me avisou. E aí eu projeto na convivência humana uma sensação de que todos me julgam, mas na verdade o maior gosto de mim mesmo às vezes sou eu. E se Jesus disse, não julgueis, por que eu estou me julgando? Talvez eu comece um exercício de pensar, tudo bem, fiz uma escolha, preciso de ajuda, o que eu posso fazer para fazer diferente? E tentar aos poucos, porque o abuso de qualquer natureza, ele fala que ele vai te empurrar naturalmente para um reajuste. Porque tudo ao nosso redor, se as nossas escolhas pairarem num lugar que não nos traga felicidade, pode ser que nós viveremos consequências que não trará essa luz inextinguível que é o amor de Jesus por nós, porque para que a luz se faça, eu tenho que alimentá-la com a eletricidade. Para que a luz de Jesus, da espiritualidade, dos nossos guias espirituais, da amizade, da família, da convivência, nada floresce se, de alguma forma, nós não pararmos e pensarmos: o que eu estou fazendo para que eu possa ser mais feliz? Se na minha mente surgir dúvidas e eu não souber fazer essa resposta mínima, então talvez eu precise fazer uma reflexão para mim mesmo. O que eu posso fazer, então, para ser feliz?
agora. Agora, uma prece acalma o meu pensamento, muda a vibração nos meus neurônios, da minha hipófise, da minha dopamina, serotonina, de todos os meus hormônios. Abaixou a vibração e a ansiedade de uma manhã que ainda não chegou, dos 5 minutos que ainda não vieram, e vivo agora. Se é mudar a minha xícara de lugar para que não quebre, é o presente, é o agora. E exercitando o meu corpo, o meu espírito, o meu psicológico, comportamentalmente para isso, eu vou talvez aos poucos, com a ajuda dos nossos mentores espirituais e de Deus, conseguindo fazer com que essa luz desse microcomportamento se torne macro. E quando menos esperamos, nossa casa está mais limpa. Nossas coisas estão mais organizadas aos poucos. As nossas dívidas começam a sanar uma por vez. Aos nossos desafetos, enxergo em nós que nós também estamos cansados dos desafetos. E começam os processos de perdão. Os nossos companheiros e companheiras começam a perceber que não está partindo de nós palavras de julgamento, de cobrança. Você tem que. Não, ninguém tem que nada. A única coisa que nós temos que tentar é ser feliz. E Deus não quer que nós sejamos infelizes. Então, para essa luz inextinguível acontecer, nós precisamos olhar uma frase que ele deixa ao final: a caridade jamais se acaba. E talvez o nosso cuidado com nós mesmos, talvez pode ser esse exercício da caridade, que começa em mim, transborda para fora. Porque o externo, na verdade, é efêmero, é passageiro. Mas o que Deus já está me proporcionando em externo, em saúde, em trabalho, em oportunidades, independente de qual seja, porque o sucesso não se define com a glória dos aplausos da conta cheia. O sucesso é nós termos a consciência tranquila quando dormimos, porque não prejudicamos a vida de alguém. O sucesso é nós, dentro do que eu consigo fazer, é eu ter dado um micropasso, diferente de ontem, que talvez eu fiquei estagnado. E aí, com essas microações, o bem que nós fizermos, ele vai ser o nosso advogado. Porque o advogado, ele advoga em nome da lei dos homens. E o nosso maior advogado, que é Jesus, ele vai advogar por nós, aos pés dessa energia que é Deus, do inexplicável que é Deus, e dizer que esse filho está tentando, e num ato de amor e caridade que são inesgotáveis e inextinguível do amor que ele busca trazer para nós, nos detalhes, o nosso mundo interior vai se aprimorar e nós conseguiremos aprimorar o nosso espaço que nós ocupamos. Porque quando ele fala ama, pois em Cristo alcançaremos a glória eterna, tentemos praticar a paciência, a compreensão, a resiliência, a resignação, a fé, a disciplina dentro da nossa possibilidade, primeiramente conosco. Conseguiremos exemplificar isso aos poucos na nossa vida, os olhos mais atentos perceberão nossos esforços, e nós perceberemos que essa prática estará consonante de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aí, nesse amor inextinguível de Jesus, nós conseguiremos, talvez, encontrar, ao menos hoje, nesse momento, um pouco mais de paz, a começar nos nossos pensamentos e no nosso coração. Essa é a grande lição do dia de hoje. Pessoal, boa noite a todos. Tiago, obrigado pela sua preleção, né? É sempre bom a gente ouvir falar sobre Jesus. Nesse exato momento, então, todos nós vamos unificar os nossos pensamentos após esse evangelho para poder fazer uma vibração positiva. Peço a todos que neste exato momento, se puderem, fechar os seus olhos, colocar uma água ao lado e tentar ficar numa posição tranquila, leve, em que possam buscar neste exato momento vibrar. Senhor Jesus, ao encerrarmos este encontro, elevamos os nossos pensamentos até Ti, agradecendo pela oportunidade de recebermos mais uma vez a luz da mensagem atribuída ao Seu Evangelho. Que aquilo que aprendemos hoje não permaneça apenas em nossas palavras, mas se transforme em atitudes, escolhas e gestos de amor. Ajuda-nos a compreender
a verdadeira luz, que é aquela que permanece acesa mesmo quando chegam as tempestades da vida. Que não permitamos que o orgulho, a mágoa, o medo ou o desânimo apaguem em nós essa chama. Que o Evangelho seja uma luz inextinguível em nossos corações. E neste momento, Senhor, vibramos então também por todos aqueles que sofrem, por aqueles que enfrentam enfermidades, dores, solidão, tristeza ou saudade. E recebam o amparo da espiritualidade amiga, a força necessária para suas lutas e a esperança para continuarem caminhando. Vibramos também por nossas famílias, pelos nossos lares, por todos aqueles que amamos. Que a tua luz alcance cada um desses espaços, levando compreensão onde existe conflito, perdão onde existe mágoa e esperança onde existe desânimo. Vibramos por nossos irmãos desencarnados, que também sejam acolhidos pela espiritualidade amiga e que encontrem paz, esclarecimento e renovação. E finalmente, Senhor, pedimos por nós, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que uma palavra como esta transforme o nosso coração. Que uma reflexão assim desperte uma mudança e que a mágoa que talvez nós estivermos ainda em nosso peito, que ela encontre o caminho do perdão. Ensina-nos a receber o Evangelho e a transformá-lo em vida. A receber o amor e transformá-lo em caridade. A receber a esperança e transformá-la em consolo. Que sejamos pequenas luzes no caminho daqueles que ainda estão no percurso da escuridão. E que mesmo diante das dificuldades, jamais nos esqueçamos de que nenhuma sombra é eterna e de que a luz que nasce do amor, quando verdadeiramente cultivada, jamais se extingue. Fica conosco, Jesus. Acompanha nossos passos, abençoa nossos lares e trabalhos e fortalece os nossos corações. Que a sua luz permaneça acesa em nós, hoje e sempre. Que assim seja.